Léo, como aplicar o agregado reciclado no material cimentício? Legal, então a gente tem 2 documentos que a gente fornece essas diretrizes. Então a gente tem a NBR 15116 e a gente também tem o MARI, que também tem que trazer um pouco do que a 15116 fala. O MARI explica a aplicação do material, né? Isso, no MARI a gente encontra várias aplicações. Então a gente tem aplicação em pavimentação, a gente tem aplicação em geotecnia e a gente tem aplicação em materiais cimentícios. Quando a gente fala de material cimentício, a gente pode aplicar o agregado reciclado em 3 frentes, é o que a gente divide no MARI. Em argamassas, em concretos não estruturais e concretos estruturais. E a NBR 15116, ela diferencia entre materiais estruturais e não estruturais e como a gente pode aplicar. Então, primeiro, o que a gente tem de informação é que a gente tem que fazer o controle dos contaminantes. Então, como gesso, vidro, betume, papelão, madeira, essas coisas, a gente tem que controlar. A NBR, ela coloca essas limitações pra gente. A gente tem que saber o quanto que a gente pode colocar desse material. Então, por exemplo, para materiais não estruturais, eu posso utilizar qualquer tipo de agregado que ela classifica, o de concreto, o cimentício ou o misto, né, que tem altos teores de cerâmica, desde que observados os limites que a gente coloca lá, como absorção de água. E para o estrutural, a diferença é que a gente tem que limitar 20% só e só pode usar agregado reciclado. Então, quando a gente fala, quais são a gente tem erros da aplicação do agregado reciclado em material cimentício. Então, a gente pode ter erro de gente querendo fugir da norma, aplicando mais do que deveria em materiais estruturais, ou utilizando outros tipos de agregados, ou não fazendo controle de contaminantes, por exemplo. Esses são erros, assim, básicos. Mas a gente tem outros erros que é, por exemplo, tentar colocar erros em pesquisa, que não é nem em norma também, que acho que é legal a gente ressaltar, que é a gente tentando colocar agregado reciclado para fazer concreto de ultra alta resistência, com uma absorção muito alta. Então isso impacta muito na resistência, dificulta a aplicação do produto, você vai gastar muito mais cimento. Então o impacto ambiental que a gente ajudar usando agregado reciclado diminui por conta do efeito de usar tanto cimento, entre outras coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pontos, né? O que a norma limita e saber onde aplicar. Colocar ele onde não vai ter tanto dano. E você pode falar pra gente quais são os maiores erros? Posso, então. Deixa pra lá, Léo, você... Eu falei agora. Você hoje é responsável por vários projetos da Brecon. Você tá dentro do MARI, faz participação no MARI, a pesquisa, e também hoje é professor... palestrante do curso da Brecon. Pode falar um pouquinho sobre esses projetos? O Mário já falou um pouquinho, pode falar um pouquinho da pesquisa e do curso. Posso. Falando um pouco sobre a pesquisa setorial, foi acho que a primeira participação assim, que eu tive na Brecon pela equipe do Sérgio. Então, a pesquisa setorial, eu trabalhei bastante nela na análise dos dados. Então, a gente tiveram as pesquisas que a gente fez com diferentes usinas. Então, eu trabalhei bem forte em como que a gente analisa esses dados, como que correlaciona. Então, todos aqueles gráficos que tem lá na pesquisa setorial passou pela minha mão. Não Deus. Fiz o final, mas fui um dos membros lá da análise. Sim. E eu acho que a importância da pesquisa setorial é que ela é um documento único e a gente trouxe muitos dados hoje que podem ser usados tanto para quem está dentro da cadeia do RCD utilizar para saber como que está na sua região o cenário, quantas usinas existem ali, qual é o porte delas, em que cidade que elas estão localizadas, quais tipos de materiais que são produzidos, mas a pesquisa setorial não é importante só para quem está dentro da cadeia, ela também é importante para órgão público, porque a gente vê que tem uma carência de informação até nos órgãos públicos. Então, quando a gente tem um documento único que reúne todas essas informações do mercado de RCD, ele se torna muito valioso. Sim. Porque ele pode servir como base para a tomada de decisão de diferentes frentes da cadeia, tanto pública quanto privada.